Você já deve ter visto em algum momento por aí a afirmação de que a Terra é redonda, esférica, ovalada ou que ela é essa geóide estranha aí que você provavelmente já viu em algum lugar. E aí, qual delas representa melhor o formato real da Terra? Vamos conversar um bocadinho? Para começo de conversa é importante ressaltar o seguinte: essa geóide que você já viu definitivamente em algum momento não representa o formato geométrico da Terra. Não representa o formato geométrico da Terra de forma exagerada, não representa como a Terra é de forma real, nada disso. E eu vou falar daqui a pouco exatamente o que é esse formato. Ele é chamado de geóide e ele tem uma razão muito específica de ter sido feito. A partir daí então, a Terra pode ser chamada de esférica, ovalada, arredondada. Qual que é a melhor forma de definir isso? Primeiro a gente precisa pensar no seguinte: eu posso dizer que a Terra tem uma forma esférica, como se ela fosse uma superfície lisa mesmo? Por exemplo, como essa bola de futebol aqui. Se você parar para pensar intuitivamente, a Terra ao seu redor não é uma superfície lisa, certo? Você tem a sua rua que faz isso, de repente tem a sua casa que faz isso. Você tem mais rua, tem uma montanha, tem um morro que continua mais ou menos nessa altura. E aí você tem um prédio que vem aqui e depois desce de novo. Então quando você para pensar nisso, a Terra ela é uma superfície rugosa. Ela não é uma superfície lisa para você poder dizer que ela tem um formato, seja ele plano, seja ele esférico, seja ele qual for. Então por que é que a gente pode dizer que ela tem um formato qualquer desse para a gente começar essa discussão? Pela seguinte questão: você já deve ter ouvido dizer que a Terra é mais lisa do que uma bola de sinuca. Agora, o que isso significa? Significa o seguinte: você pode ter essas rugas que eu falei, por exemplo, a sua casa, ou uma rua, ou um vale, enfim. Vamos fazer um cálculo pensando no seguinte: se você for uma pessoa olhando a Terra de fora, porque se você quer dizer qual é o formato dela e como ela é lisa ou não, você precisa estar com ela no seu campo de visão. Se você for uma pessoa observando a Terra de fora, você vai observar o seguinte: qual que é o ponto mais alto e o ponto mais baixo para você definir se a Terra é rugosa ou não. O ponto mais alto é o Everest. O Everest tem mais ou menos 8.850 metros de altura, comparando aqui com o nível do mar. Agora, qual que é o ponto superficial mais baixo? O ponto superficial mais baixo são as margens do Mar Morto, que estão a aproximadamente menos 418 metros do nível do mar. E atenção, muita gente me corrigiu no meu vídeo onde mostrei as evidências de que a Terra é redonda, dizendo que o ponto mais baixo da Terra não é as margens do Mar Morto, e sim a Fossa das Marianas. Só que vocês estão desconsiderando o fato de que a Fossa das Marianas é um ponto que está abaixo do oceano. Então se você tira uma foto da Terra, se você olha a Terra do lado de fora, você não vê a Fossa das Marianas. O ponto mais baixo que sai na sua foto são as margens do Mar Morto, que é um ponto superficial, ok? Então se você está considerando o que vai sair numa foto quando você tirar, você vai tomar como ponto mais alto o Everest e como ponto mais baixo as margens do Mar Morto. A diferença de altura entre os dois é de 9.268 metros. A altura do Everest menos a altura das margens do Mar Morto, você tem esse valor. Vamos considerar então o seguinte: uma bola de sinuca, ela é redonda e ela tem mais ou menos a medida de 5,7 centímetros. E a margem de erro nessa medida é de 0,01 centímetros. Isso quer dizer que se você pegar o ponto mais alto que você tem ali na fabricação da sua bola de sinuca e o ponto mais baixo possível, você vai ter uma diferença de até 0,02 centímetros ou 0,2 milímetros. Ou por quê? Porque é menos 0,1 milímetro para menos e mais 0,1 milímetro. Então, se você reduz a Terra ao tamanho de uma bola de bilhar, ou então você aumenta uma bola de bilhar ao tamanho da Terra, você pode fazer isso usando uma regra de 3, porque aí você vai colocar as duas na mesma escala para fazer essa comparação. Quando você faz isso, você encontra o seguinte: a diferença entre o ponto mais baixo e mais alto da Terra vai dar aproximadamente 0,04 milímetros, enquanto na bola de sinuca é 0,1, ou seja, quando você faz a comparação em escalas, a superfície da Terra é muito mais lisa do que a superfície de uma bola de sinuca. Considerando isso, então, a gente pode dizer que a Terra pode ser vista então como uma superfície lisa e aí discutir qual é o formato dela. Tirando isso então do caminho, a gente sabe o seguinte: a Terra, vamos imaginar que isso aqui é a Terra, ela tem dois diâmetros, que é a distância de uma ponta até a outra, aqui quando você fizer uma... Bom, enfim, para simplificar eu vou dizer só isso. O diâmetro, se você pegar no meio aqui e atravessar essa linha passando pelo centro. O diâmetro polar,
que é esse aqui de um polo até o outro, é um pouquinho menor do que o diâmetro equatorial, que é aqui na linha do Equador. Isso acontece porque como a Terra está girando, ela sofre os efeitos centrífugos, o efeito da força centrífuga, que muita gente vai dizer que não é uma força real, que é uma força inercial, mas quando você considera como observador aqui uma pessoa na Terra, a força centrífuga é real, ok? A gente vai discutir isso em outros vídeos. Mas enfim, como a Terra está girando, acontece aqui alguns efeitos físicos que fazem uma massa maior se acumular aqui nessa região equatorial. E com isso a Terra é um pouquinho achatada nos polos. Essa diferença é de 42 quilômetros. Então o diâmetro polar da Terra é de, vamos lá, eu não sei isso de cor, eu não tenho nenhuma intenção de decorar. O diâmetro polar é de 12.714 quilômetros. O diâmetro equatorial é de 12.756 quilômetros, os dois valores aproximados, ok? Então existe uma diferença de 46 quilômetros nesses dois diâmetros. Isso é suficiente para dizer que a Terra tem uma superfície ovalada? Não. E aí depende mais ou menos do que você está querendo calcular aqui. Se você é uma pessoa tirando uma foto da Terra, ou seja, se você quer ver a Terra como um formato inteiro aqui, você pegar uma câmera com a resolução de 8K, 8K é uma resolução, acho que é Ultra Full HD, eu até anotei aqui, é uma resolução que ela tem o seguinte, aquele HD que nós temos normalmente aí na maioria dos aparelhos, Full HD, ele tem 1920 pixels por 1080. Então quando você vai tirar uma foto da Terra em Full HD, o que você tem disponível, já que ela é arredondada, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o lugar que é mais largo, que é o diâmetro equatorial, você tem que fazer isso caber na sua imagem. Então o que você tem disponível para representar a Terra inteira são 1080 pixels aqui e mais ou menos 1080 pixels aqui também. Esse restante aqui vai ficar de fora, porque se você for usar eles, você vai perder alguma informação aqui da Terra. Agora, numa câmera de 8K, que é uma resolução que eu acho que não sei se tem monitor já sendo feito com essa resolução, mas aí você teria então disponíveis 4.320 pixels para tirar essa foto da Terra. Isso significa o seguinte, você tem que pegar os 12.756 quilômetros do diâmetro equatorial e fazer caber em mais ou menos 4.000 pixels aí. Com isso, você vai ter que cada pixel seu vai representar 2,95 quilômetros. Então, se você pegar aquele pontinho que é o pixel, você tem ali 2,95 quilômetros da Terra representados nesse pixel. Então vamos lá, considerando isso, você pegar 42 quilômetros de diferença, 42 quilômetros vão equivaler a 14 pixels. Quer dizer que este diâmetro aqui, equatorial da Terra, vai ter 14 pixels a mais do que esse diâmetro aqui. Isso é invisível para os seus olhos. Você não vê a olho nu essa diferença. O que você vê diante de você é uma figura redonda, bidimensional, redonda. Se você conseguisse tirar uma foto tridimensional, ou então gravar um vídeo para você ver a Terra inteira, né, para você dar a volta completa ali, da mesma forma você veria uma bola redonda feita uma bola de bilhar, mais redonda do que uma bola de bilhar. Por quê? Porque é uma diferença muito pequena. Da mesma forma, se você olhar então nessa foto e for procurar o ponto mais alto, que é o Everest, e o ponto mais baixo, que seriam as margens do Mar Morto, você veria aí, como eles têm uma diferença de mais ou menos 9 km de um para o outro, você veria isso como 3 pixels. Quer dizer que entre o ponto mais alto de todos e o ponto mais baixo de todos tem uma diferencinha de 3 pixels. É por isso que em todas as fotos que você for ver da Terra, ou até filmagens, você vai ver uma esfera. Você não vai ver uma coisa enrugada e nem uma figura ovalada. Você vai ver uma figura esférica. Agora, se você quiser fazer uma precisão um pouco maior no seu cálculo, aí você vai poder dizer que a Terra então é esférica, achatada nos polos e que a diferença entre os dois diâmetros é de 42 km, ok? Tudo depende então da precisão com que você está querendo encontrar essa sua medida. Ok, dito isso, então, o que é essa geóide, já que ela não representa o formato geométrico da Terra? Já que, pelo que a gente conversou aqui, o formato geométrico mais exato para você descrever a Terra seria mesmo uma esfera. E se você quiser ser mais preciso, uma esfera um pouquinho achatada nos polos. O que é então essa figura? Essa figura é uma geóide, você já deve ter ouvido esse nome, e uma geóide, ela é uma representação de como seria o formato da Terra se você colocasse apenas
o oceano em volta da Terra e mantivesse o campo gravitacional que ela tem. Ou, de forma mais simples, uma geóide é um mapa gravitacional da Terra. O que isso significa? Significa o seguinte: essa geóide representa o mapa gravitacional da Terra e ela é tão estranha pela seguinte razão: a atração gravitacional não é a mesma em todos os pontos da Terra. Isso quer dizer que se você solta uma bola dentro do seu quarto e solta essa mesma bola no topo do Everest, o tempo que essa bola leva para chegar da altura em que você soltou até o chão é diferente, porque em alguns pontos da Terra a atração gravitacional é maior do que em outros pontos. E isso já é suficiente para você perceber que não é possível que a Terra seja plana, porque a justificativa para a gravidade das pessoas que brincam e zoando dizendo que a Terra é plana ou que acreditam mesmo, segundo eles a gravidade seria a Terra se acelerando para cima. Só que a gravidade não é a mesma em todos os lugares. Então, para que isso aí fosse verdade, você teria que ter cada lugar da Terra se acelerando com uma aceleração diferente. E aí você teria a Terra se desmanchando em algum tempo. Porém, como a gravidade atua de forma central, ou seja, a gravidade vai puxar um objeto qualquer que seja sempre em direção ao centro, você pode ter essa diferença tranquilamente. E o que vai determinar se a gravidade é mais forte ou mais fraca em um determinado lugar vai ser a densidade de massa. Calma, vamos pegar um exemplo prático aqui para isso ficar simples de entender. Considere então esta bola aqui novamente, que, como eu disse aí, pode ser chamada de uma figura esférica. Pensa da seguinte maneira: se este gomo aqui fosse feito de chumbo e este gomo aqui fosse feito de algodão, a gravidade é uma força que vai ser maior de acordo com a massa dos objetos em questão, dos objetos que você está considerando. Então, se isso aqui for feito de chumbo e isso aqui for feito de algodão, tendo eles as mesmas dimensões, este daqui vai ser mais massivo, porque o chumbo é mais denso. A massa desse aqui vai ser muito maior do que a massa desse aqui. E como a gravidade é proporcional à massa, a atração gravitacional vai ser maior aqui do que aqui. Isso quer dizer o seguinte: se você conseguisse isolar essa bola no espaço aí e colocasse água de forma que a água cobrisse totalmente essa bola, mais água se concentraria nessa região do seu gomo de chumbo do que nessa região do seu gomo de algodão. Então, a figura que você teria não seria mais uma esfera, e sim uma geóide, que no caso a geóide é para representar como é o mapa gravitacional da Terra. O que você teria então seria mais água se acumulando por aqui e menos água se acumulando por aqui. Tudo isso de acordo com a densidade de massa. Da mesma forma, a Terra tem concentrações diferentes de materiais diferentes ao longo de toda a sua estrutura. Então existem minas de chumbo, por exemplo. Existem lugares em que você tem mais terra. Existem lugares onde você tem só o oceano. Dentro da Terra mesmo, você não tem uma esfera completa com uma distribuição igual de massa, como a gente vê, por exemplo, às vezes quando a gente vai fazer um exercício de física. A Terra tem densidades diferentes dentro dela mesmo. E a Terra também tem os continentes. E a Terra também gira. Então tudo isso vai fazer com que você tenha uma gravitação, uma atração gravitacional um pouco diferente em lugares diferentes da Terra. Essa geóide que ficou muito popular representa essas diferenças, só que de forma exagerada. Ela considera que você tem uma Terra só com o oceano, porém você está considerando a gravitação que nós temos de fato e também a rotação da Terra. E aí ela plota o que você teria como resultado ali. E é assim também que a gente consegue definir o que é o nível do mar. Já parou para pensar nisso? Porque como a Terra gira e ela também tem atração gravitacional diferente, o mar não tem o mesmo nível em todos os lugares do mundo. Então você precisa de uma forma eficaz de definir o que seria o nível do mar. E essa definição é feita usando essa geóide, usando tudo isso que eu já falei. A gravitação que você teria e também o efeito da rotação da Terra, e imaginando que o oceano está passando ali. Então essa geóide representa isso, e é por isso que a gente fala que é um mapa gravitacional da Terra, porque ela tenta representar como seria o formato da Terra se você pudesse isolar ele e não dependesse de todo o processo de formação aí de bilhões de anos, e também de ventos, e também de marés, e tudo isso. Então, se alguém te disser que a Terra é redonda, a pessoa está correta, porque quando você considera a dimensão da qual você está dizendo, não tem nada de errado em dizer que a Terra é redonda ou que ela é esférica. Quando alguém te disser que ela é esférica, mas é achatada, também está certo. Agora, quando disser que ela é oval,
aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela não se caracteriza exatamente como uma elipse. Ela é esférica, um pouquinho achatada nos polos. Agora, se a pessoa te disser que a Terra é plana, aí você indica para ela um vídeo que eu já coloquei aqui no canal de 20 minutos explicando como é que a gente sabe que a Terra é esférica e também que a Terra tem que ser esférica fisicamente falando, não existe outra alternativa para a Terra. E eu particularmente não gosto de tomar uma postura só de zombar de quem pergunta se a Terra é plana ou ela é esférica. Intuitivamente, você realmente não vê uma Terra esférica. Então, se uma pessoa diz que a Terra é redonda apenas porque ela é esférica, porque eu aprendi no colégio, mas não sabe dizer nenhuma evidência disso, essa é uma atitude um pouco anticientífica. É melhor que você duvide e vá lá perguntar, e aí sim você perceber que a gente tem toneladas de evidências de que a Terra é redonda, do que você simplesmente acreditar porque alguém disse em algum momento ou porque te ensinaram no colégio. Então, se alguém estiver duvidando do formato da Terra, indique esse vídeo para essa pessoa. Muito obrigado a todos que apoiam o meu trabalho através do apoia.se/primatafalante. Se quiser também tornar meu trabalho possível, visite esse endereço. Não se esqueça de curtir esse vídeo porque ajuda muito na divulgação do canal, compartilhar nas suas redes e também se inscrever no Primata Falante para ver mais vídeos como esse. Abraço a vocês e até o próximo vídeo.